Você está ouvindo? Porque o que eu vou contar agora vai mudar completamente a forma como você vê amizade, confiança e casamento. Meu nome é Helena, tenho 32 anos e por muito tempo acreditei que tinha tudo na vida. Um noivo perfeito, uma melhor amiga incondicional e um futuro brilhante pela frente. Mas às vezes, as pessoas mais próximas de nós são as que mais nos destroem por dentro, sem que percebamos até ser tarde demais. Se você já sentiu aquela sensação de que algo estava errado, mas todos à sua volta insistiam que você estava paranoica, então você vai entender cada palavra do que estou prestes a compartilhar. Porque esta não é apenas a história de uma traição. É a história de como eu descobri quem realmente era, quando perdi tudo o que achava que importava. Lembro-me perfeitamente do dia em que conheci Mariana. Éramos colegas de faculdade, ela estudava psicologia e eu, arquitetura. Era uma dessas pessoas magnéticas, sabe? Daquelas que quando entram numa sala, todos se viram para olhar. Cabelos longos e cacheados, sorriso fácil, aquele tipo de beleza natural que não precisa de esforço. Eu sempre fui o oposto, discreta, organizada, preferindo ficar nos bastidores. Minha mãe sempre dizia: Helena, você é bonita à sua maneira, mas precisa se valorizar mais. Traduzindo, eu era invisível perto de pessoas como Mariana. Mesmo assim, ou talvez por isso, nos tornamos inseparáveis. Ela parecia genuinamente interessada em mim, na minha vida, nos meus sonhos. Dizia que eu era a pessoa mais leal e verdadeira que já tinha conhecido. Você é diferente, Hele, ela costumava falar. As outras amigas são todas falsas, interesseiras. Você não, você é real. E eu acreditava. Deus, como eu acreditava. Durante os 4 anos da faculdade, fomos praticamente irmãs. Estudávamos juntas, viajávamos juntas, chorávamos juntas. Quando meu pai morreu no 3º ano, foi ela quem ficou comigo no hospital a noite inteira, segurando minha mão enquanto eu chorava. Quando ela terminou um namoro conturbado, fui eu quem a acolhi em casa por 2 semanas, ouvindo suas lamentações até altas horas. Era essa a nossa dinâmica. Ela brilhava, eu apoiava. Ela chamava a atenção, eu organizava os bastidores. E eu estava bem com isso, ou pelo menos achava que estava. Foi no último ano da faculdade que conheci Rafael, um advogado recém-formado, 2 anos mais velho que eu, que havia contratado meu escritório de estágio para um pequeno projeto residencial. Alto, moreno, olhos verdes que pareciam ver direto na sua alma. O tipo de homem que qualquer mulher viraria a cabeça para olhar na rua. E ele escolheu a mim. Helena, ele disse na nossa primeira reunião profissional. Você tem algo especial. Uma serenidade, uma inteligência silenciosa que me impressiona. Ninguém nunca tinha me visto assim antes. Para minha família, eu era a filha responsável, mas sem brilho. Para meus professores, a aluna dedicada, mas não excepcional. Para meus colegas, a amiga confiável, mas esquecível. Mas Rafael me via. Começamos a namorar 3 meses depois. Era tudo o que eu sempre havia sonhado. Um homem que me respeitava, me admirava, planejava um futuro comigo. Ele falava sobre casamento, filhos, uma casa que construiríamos juntos. Literalmente, já que eu desenharia e ele cuidaria dos aspectos legais. Mariana, claro, ficou encantada quando conheceu Rafael. Meu Deus, Ellie, que homem perfeito. Você teve sorte, hein? E ele é mesmo apaixonado por você. Dá para ver no olhar dele. Ela estava sempre por perto nos nossos encontros. No início, achei natural. Éramos melhores amigas. Fazia sentido que ela quisesse conhecer melhor o homem da minha vida. Rafael também parecia gostar dela. Dizia que era divertida e que eu tinha sorte de ter uma amiga tão presente. Ela te ama muito, Helena. Ele me falava. É raro encontrar amizades tão verdadeiras assim. E eu concordava. Porque era verdade, não era? Mariana sempre esteve lá para mim. Sempre. 2 anos depois, Rafael me pediu em casamento. Foi numa noite de dezembro, em casa, enquanto assistíamos a um filme. Nada grandioso ou espalhafatoso, do jeito que eu gostava. Simples, íntimo, real. Você quer casar comigo, Helena? Quero passar o resto da minha vida ao seu lado. Chorei tanto que mal consegui dizer sim. Era tudo o que eu sempre havia desejado.
ser amada completamente por alguém, ter uma família, uma vida estável e feliz. Mariana foi a primeira pessoa que liguei para contar. Estava com Rafael quando atendi, e ela gritou tanto que ele ouviu do outro lado da linha e riu. Meu Deus, Helena, eu sabia! Eu sempre soube que vocês iam casar. Que anel lindo deve ser! Eu preciso ver! Ela veio até nossa casa na mesma noite. Quando chegou, abraçou Rafael primeiro. Um abraço longo demais, agora que penso sobre isso. E depois, me abraçou com lágrimas nos olhos. Eu estou tão feliz por você, amiga. Você merece toda a felicidade do mundo. E Rafael, você é o homem mais sortudo do planeta. Rafael sorriu daquele jeito charmoso que me apaixonara. Eu sei disso, Mariana. Helena é especial. E ali, naquele momento que deveria ser só nosso, eu me senti pequena, invisível de novo. Como se fosse uma espectadora da minha própria vida, mas sacudi a cabeça, afastando o pensamento. Era só impressão minha. Mariana estava apenas sendo uma boa amiga, comemorando minha felicidade. Os preparativos começaram imediatamente. Havíamos marcado o casamento para agosto do ano seguinte, o que nos dava 8 meses para organizar tudo. Eu queria algo médio, elegante, com cerca de 150 pessoas. Rafael concordou com tudo. Ele era muito tranquilo em relação a esses detalhes. O importante é que no final do dia estaremos casados, ele dizia. O resto é só festa. Mariana, por outro lado, estava mais empolgada com o casamento do que eu mesma. Ligava todos os dias com sugestões de fornecedores, locais, temas, cores. Criou até mesmo um grupo no WhatsApp chamado Casamento da Ellie, onde mandava links de inspirações o dia inteiro. Amiga, você precisa da minha ajuda. Ela insistia. Você trabalha muito, está sempre ocupada com os projetos do escritório. Deixa eu cuidar de alguns detalhes para você. Tenho tempo livre e amo organizar eventos. Era verdade. Minha carreira como arquiteta estava decolando. Havia conseguido alguns clientes importantes e estava trabalhando até 12 horas por dia. Rafael também estava atarefado com um caso complexo no escritório. Aceitar a ajuda de Mariana parecia a coisa mais sensata a fazer. E assim, lentamente, meu próprio casamento começou a escapar das minhas mãos. Mariana assumiu a coordenação com os fornecedores. Ela que visitava os locais, provava os doces, escolhia as flores. Eu apenas aprovava suas sugestões, confiando no seu bom gosto. Afinal, ela sempre teve mais senso estético que eu, não é mesmo? Mas começaram a surgir situações estranhas. A primeira foi com o vestido. Mariana tinha sugerido uma loja específica, dizendo que uma amiga dela havia se casado lá e o atendimento era excepcional. Quando chegamos para experimentar, a vendedora me cumprimentou, mas seus olhos se iluminaram quando viu Mariana. Que bom ver você de novo. Como está? E o Rafael, como vai? Mariana ficou vermelha. Ah, ela me confundiu com outra pessoa. Você sabe como é, né? Às vezes as pessoas acham que nos conhecem. Mas eu vi o olhar da vendedora. Ela não estava confusa. Ela conhecia Mariana e conhecia Rafael. A segunda situação foi durante a escolha do cardápio. Fomos ao buffet que Mariana havia recomendado e o chefe nos recebeu calorosamente. Mariana, que prazer revê-la. E você deve ser Helena, a noiva. Rafael já me contou tanto sobre você. Rafael esteve aqui? Perguntei surpresa. Sim, ele veio com a Mariana na semana passada para uma pré-degustação, respondeu o chefe naturalmente. Que sorte ter uma amiga tão dedicada para ajudar com os preparativos, né? Olhei para Mariana, que evitou meu olhar. Ah, eu esqueci de te contar. Rafael tinha um tempo livre na hora do almoço e me ajudou a experimentar algumas opções. Queria ter certeza de que tudo estaria perfeito para você. Fazia sentido. Claro que fazia. Rafael era meu noivo. Era natural que ele quisesse participar dos preparativos também. E Mariana estava sendo gentil, facilitando o processo para mim que estava tão ocupada. Mas havia algo no ar. Uma tensão que eu não conseguia nomear. A terceira situação foi a que mais me incomodou. Estávamos escolhendo as lembrancinhas quando meu telefone tocou. Um cliente com uma emergência. Tive que sair da loja rapidamente, deixando Mariana responsável por finalizar a compra. Quando voltei, 20 minutos depois, encontrei-a rindo com a vendedora como se fossem velhas amigas.
Elas pararam de falar abruptamente quando me viram. Pronto, Ellie. Está tudo escolhido. Vai ficar lindo, disse Mariana, guardando rapidamente o celular na bolsa. Mais tarde naquela noite, Rafael me ligou. Como foram as lembrancinhas hoje? Foram bem. A Mariana me ajudou a escolher. Por quê? Ah, nada. É que ela me mandou umas fotos das opções por WhatsApp. Queria minha opinião também. Mariana tinha o telefone do Rafael? Desde quando? Eu nem sabia que eles conversavam por mensagem. Desde quando vocês trocam mensagens? Perguntei, tentando soar casual. Ah, desde que começamos a organizar o casamento. Ela sempre me consulta sobre os detalhes para ter certeza de que você vai gostar. É uma boa amiga, Helena. Você tem sorte. Sorte. Todo mundo sempre dizia que eu tinha sorte. Sorte de ter uma amiga como Mariana. Sorte de ter um noivo como Rafael. Sorte, sorte, sorte. Então por que eu estava me sentindo cada vez menos sortuda? Os meses seguintes passaram numa névoa de provas de vestido, degustações e reuniões com fornecedores. Mariana estava sempre presente, sempre eficiente, sempre um passo à frente de mim nos preparativos. Era como se ela conhecesse melhor do que eu própria o que eu queria para o meu casamento. Helena, você precisa relaxar, ela dizia quando eu tentava me envolver mais nos detalhes. Você está trabalhando demais. Deixa comigo, eu cuido de tudo. No dia do casamento, você só vai precisar aparecer linda e dizer sim. E Rafael concordava. Mariana tem razão, amor. Você está muito estressada. Confia nela. Ela tem um gosto excelente e quer o melhor para você. Eu estava ficando paranoica? Era isso? Estava criando problemas onde não existiam? Comecei a prestar mais atenção nas interações entre eles. Durante os jantares que fazíamos em casa, que haviam se tornado muito frequentes, observava como Rafael ria das piadas de Mariana. Como ele a elogiava. Como eles se entreolhavam quando achavam que eu não estava vendo. Mas sempre havia uma explicação lógica. Rafael, você viu que a Mariana mudou o corte de cabelo? Eu perguntava. Vi sim, ficou bonito. Combina com ela. Você já tinha reparado que ela estava querendo mudar? Ah, ela comentou alguma coisa outro dia quando me mandou as fotos das flores. Disse que estava pensando em cortar. Sempre havia uma conversa prévia que eu não sabia. Sempre havia um contexto que me escapava. Uma noite, 3 meses antes do casamento, acordei e Rafael não estava na cama. Eram 2 da manhã. Encontrei-o na sala, no telefone, falando baixo. Não pode ser assim. Eu sei, é complicado. Ela não pode descobrir. Meu coração gelou. Fiquei parada na escada, ouvindo. Amanhã a gente conversa melhor. Não, pelo telefone é arriscado. Ok, tchau. Desci os degraus fazendo barulho de propósito. Quando entrei na sala, Rafael estava guardando o celular, com cara de quem havia sido pego em flagrante. O que aconteceu? Perguntei. Ah, trabalho. Um cliente com problemas. Você sabe como é. Mas eu conhecia a voz de Rafael quando ele falava de trabalho. E não era aquela. Aquela voz era íntima, cuidadosa, carinhosa. Que cliente liga às 2 da manhã? Um que está desesperado. Vai rolar uma audiência importante amanhã cedo. Rafael nunca mentira para mim antes. Pelo menos, eu achava que nunca. Mas estava mentindo agora. Eu tinha certeza. No dia seguinte, Mariana apareceu em casa sem avisar. Disse que estava passando por perto e resolveu dar uma passadinha. Ela nunca fazia isso. Mariana sempre ligava antes de vir. Sempre combinava. Sempre respeitava nosso espaço. Oi, amiga. Vim ver como vocês estão. Rafael, você está com cara de cansado. Dormiu mal? Ele ficou vermelho. Tive que trabalhar até tarde. Eles se entreolharam. Por 1 segundo. Apenas 1 segundo. Mas eu vi. E foi nesse momento que soube. No fundo do meu coração, no lugar onde a intuição mora e que nós mulheres aprendemos a ignorar porque somos chamadas de loucas, paranoicas, ciumentas. Eu soube. Minha melhor amiga e meu noivo estavam tendo um caso. Mas saber é diferente de aceitar. E aceitar é diferente de ter provas. Então comecei a investigar. Discretamente, silenciosamente, como uma detetive da própria vida. Comecei a prestar atenção nos horários. Quando Rafael dizia que estava trabalhando até tarde,
Eu ligava para o escritório. Ele nunca estava lá. Quando Mariana dizia que estava em casa assistindo filme, eu passava na rua dela. O carro não estava na garagem. Comecei a notar que eles sabiam coisas um do outro que eu não sabia. Rafael sabia que Mariana havia brigado com a mãe. Mariana sabia que Rafael estava pensando em mudar de área no trabalho. Informações íntimas, pessoais, que deveriam ter sido compartilhadas comigo primeiro. Uma tarde, chegando em casa mais cedo do trabalho, encontrei Mariana saindo do prédio. Ela ficou visivelmente nervosa ao me ver. Oi, Ellie! Que susto! Você chegou cedo hoje. O que você estava fazendo aqui? Ah, eu vim trazer umas amostras de tecido para as toalhas das mesas. Deixei com o Rafael. Ele disse que você estava no trabalho. Subi correndo. Rafael estava no banho. As tal amostras de tecido estavam jogadas sobre a mesa da sala, como se tivessem sido colocadas ali às pressas. Quando peguei uma delas, ainda tinha o cheiro do perfume de Mariana. Mas quando confrontei Rafael, ele confirmou a versão dela. Sim, ela trouxe as amostras. Por quê? Algum problema? Nenhum. Só achei estranho ela não ter esperado eu chegar. Ela disse que tinha outro compromisso. E você sabe como ela é dedicada aos preparativos do nosso casamento. Não queria atrasar nada. Sempre uma explicação. Sempre uma justificativa. Sempre eu sendo a pessoa desconfiada, a paranoica, a que estava criando o caso. Foi então que tomei uma decisão que mudaria tudo. Decidi contratar um detetive particular. Sim, eu sei como isso sounds. Dramático, exagerado, coisa de filme. Mas quando você está perdendo a sanidade aos poucos, quando todo mundo insiste que você está louca, mas seu instinto grita que algo está errado, você faz o que precisa fazer para ter paz. O detetive se chamava Marcos, um homem sério, profissional, que me recebeu sem julgamentos. Expliquei a situação, mostrei as fotos do Rafael e da Mariana, passei os endereços e telefones. Senhora Helena, ele disse, em 90% dos casos como o seu, a suspeita se confirma. Pessoas apaixonadas são previsíveis. Deixam rastros. Se houver algo, eu encontro em uma semana. Não demorou nem isso. 3 dias depois, ele me ligou. Preciso encontrar com a senhora. Tenho material. Nos encontramos numa cafeteria distante da minha casa e do meu trabalho. Marcos abriu uma pasta e retirou várias fotografias. Rafael e Mariana entrando num hotel no centro da cidade. Rafael e Mariana almoçando num restaurante íntimo, de mãos dadas. Rafael e Mariana se beijando no carro dele, estacionado numa rua residencial. Mariana entrando no apartamento do Rafael enquanto eu estava no trabalho. Há quanto tempo? Perguntei, com a voz que saía de longe. Pelas movimentações que consegui rastrear. Pelo menos 6 meses. Mas pode ser mais. 6 meses. O relacionamento deles havia começado quando nós ficamos noivos. Talvez até antes. Há mais, disse Marcos. Consegui algumas informações com fontes próximas. Eles se encontram regularmente. Ela tem chave do apartamento dele. E várias pessoas do círculo social de vocês sabem. Alguns fornecedores do casamento comentaram sobre eles. Acham que são um casal. Meu mundo desabou naquele momento. Não só estava sendo traída pelo homem que amava e pela pessoa em quem mais confiava no mundo, mas eu era a única que não sabia. Era motivo de pena, de cochichos, de dó. A mulher patética que não percebia que o próprio casamento era uma farsa. Paguei Marcos, agradeci profissionalmente e saí daquela cafeteria uma pessoa diferente. A Helena ingênua, confiante, que acreditava no bem das pessoas, morreu naquele dia. Nasceu uma Helena mais forte, mais esperta, mais cuidadosa e com sede de justiça, mas não vingança. Não, isso seria vulgar, previsível. O que eu queria era algo mais elegante, mais devastador. Eu queria que a verdade viesse à tona da forma mais pública e humilhante possível. Queria que eles sentissem, na frente de todos que conhecíamos, a mesma humilhação que eu havia sentido naquela cafeteria. E o casamento seria o palco perfeito. Nos 2 meses que antecederam o casamento, me transformei numa atriz de primeira categoria. Continuei a rotina como se nada tivesse mudado. Sorria para Rafael, agradecia as ajudas de Mariana, participava das reuniões com fornecedores como uma noiva ansiosa e feliz. Por dentro, era gelo puro, mas tinha um plano. E para que funcionasse, precisava que eles se sentissem seguros, confiantes, apaixonados.
Então comecei a dar ainda mais espaço para que se encontrassem. Inventava compromissos de trabalho, viagens de última hora, reuniões que se estenderiam pela noite. Deixava-os sozinhos em casa sob o pretexto de confiar completamente em vocês para resolverem os últimos detalhes. Rafael ficava visivelmente aliviado quando eu dizia que chegaria tarde. Mariana ficava ainda mais presente, ainda mais solícita. Eles estavam aproveitando cada momento juntos, achando que eu era a noiva mais compreensiva e confiante do mundo. Coitados. Não faziam ideia do que estava por vir. Durante essas semanas, também fiz algumas mudanças estratégicas nos preparativos. Pequenas alterações que só fariam sentido depois. Primeiro, mudei o cinegrafista. Contratei um profissional que se especializava em capturar momentos espontâneos e verdadeiros. Expliquei que queria um registro autêntico da cerimônia e da festa, com foco nos convidados e suas reações genuínas. Segundo, alterei ligeiramente o cronograma da festa. Em vez da tradicional sequência jantar-discursos-dança, inverti para discursos durante o jantar. Quero que seja mais íntimo, expliquei ao cerimonialista. Que as pessoas falem do coração enquanto estão comendo, mais relaxadas. Terceiro, e mais importante, preparei meu próprio discurso. Um discurso que eu não mostrei para ninguém, nem para Rafael, nem para Mariana. Um discurso que mudaria a vida de todos nós. Uma semana antes do casamento, Rafael estava visivelmente nervoso. Não pelos motivos normais de um noivo. Helena, você tem certeza de que quer fazer isso? Ele perguntou numa noite, enquanto jantávamos. Fazer o quê? Casar comigo. Você parece distante ultimamente. Diferente. Se ele soubesse o quanto eu estava diferente. É só cansaço, amor. Estou ansiosa para que chegue logo o grande dia e possamos finalmente estar casados. Ele sorriu, mas era um sorriso tenso. Eu te amo, Helena. Você sabe disso, né? Eu sei, respondi. E era verdade. Eu sabia que ele me amava, à sua maneira covarde e egoísta. Mas também amava Mariana, e não tinha coragem de escolher. Então havia escolhido ter as duas. Que homem patético. 2 dias antes do casamento, Mariana veio em casa para uma última verificação nos detalhes. Estava radiante, mais bonita do que nunca. O cabelo brilhava, a pele estava perfeita, os olhos brilhavam de felicidade. A felicidade de uma mulher amada. Helê, eu não consegui dormir ontem de tanta emoção, ela disse. Não acredito que depois de amanhã você vai ser uma mulher casada. Estou tão feliz por você. Que atriz excepcional. Quase acreditei. Mari, você é a melhor amiga que alguém poderia ter, respondi. Não sei o que seria de mim sem você. Você esteve ao meu lado em todos os momentos importantes da minha vida. Ela ficou emotiva. Ah, Helê, você também é especial para mim. Nossa amizade é sagrada. Nada nem ninguém vai mudar isso. Sagrada. Que palavra interessante para usar sobre uma amizade que ela havia profanado da forma mais cruel possível. Mari, posso te pedir uma coisa? Claro, qualquer coisa. No dia do casamento, quero que você faça um discurso. Como madrinha, como melhor amiga. Quero que você conte para todos como nossa amizade começou. Como você me viu crescer. Como você torce pela minha felicidade. Ela ficou surpresa. Você tem certeza? Você sabe que eu fico nervosa falando em público. Tenho certeza. É importante para mim. Você é a pessoa que mais me conhece no mundo. Se alguém deve falar sobre quem eu sou, sobre minha jornada até aqui, é você. E por último, pedi para que Rafael também falasse. Quero que você conte nossa história. Eu disse. Como nos conhecemos, como se apaixonou por mim. Por que decidiu que eu era a mulher da sua vida? Quero que todos saibam como nosso amor nasceu e cresceu. Ele concordou, mas percebi que estava desconfortável. Talvez porque sabia que teria que mentir na frente de 150 pessoas que nos conheciam. Ou talvez porque sabia, no fundo, que algo estava errado. A véspera do casamento chegou. Dormi sozinha em casa. Rafael havia dormido na casa da mãe, seguindo a tradição de que os noivos não devem se ver antes da cerimônia. Que ironia! Ele não me viu naquela noite, mas tenho certeza de que viu Mariana. Acordei às 6 da manhã. Não de nervoso, não de ansiedade. Acordei com a clareza de quem sabe exatamente o que vai fazer e está em paz com sua decisão. Hoje seria o dia da verdade. E a verdade
como diz o ditado, liberta, até mesmo quando destrói tudo ao seu redor primeiro. A manhã do casamento amanheceu ensolarada. Uma daquelas manhãs de agosto em que o céu está azul, sem nuvens, como se até a natureza conspirasse para que tudo fosse perfeito. Mariana chegou cedo em casa, junto com as outras madrinhas e minha mãe. Ela estava ainda mais bonita que de costume. Havia feito um tratamento facial especial, as unhas estavam perfeitas, o cabelo penteado por um profissional. Hoje é o seu grande dia, uma amiga, ela disse, me abraçando. Você está pronta para ser a noiva mais linda do mundo? Mais do que pronta, respondi. E era verdade. As horas passaram rapidamente. Maquiagem, cabelo, vestido, as madrinhas tagarelando, minha mãe chorando de emoção, fotógrafo capturando cada momento. Era exatamente como eu sempre havia sonhado que seria o dia do meu casamento. Exceto por um pequeno detalhe. Eu sabia que estava sendo traída pelo noivo e pela melhor amiga, mas estranhamente me sentia calma, em paz, como se finalmente, depois de meses de dúvidas e angústia, eu estivesse no controle da situação. Às 17 horas, chegamos à igreja, linda, decorada com flores brancas e rosa, exatamente como eu havia sonhado. Os convidados já estavam acomodados, um burburinho feliz tomava conta do ambiente. Vi várias pessoas que amava, tias, primos, amigos da faculdade, colegas de trabalho. E lá na frente, me esperando no altar, estava Rafael. Lindo em seu terno azul marinho, com um sorriso que tentava parecer apaixonado, mas que eu agora reconhecia como nervoso. Ao lado dele, como padrinho, estava o melhor amigo desde a infância, Carlos. E na primeira fileira, como madrinhas, estavam minhas 3 amigas mais próximas, Cláudia, Patrícia e, claro, Mariana. Mariana que me olhava com lágrimas nos olhos, como se estivesse genuinamente emocionada com minha felicidade. Que performance extraordinária! A música começou. Minha mãe me acompanhou até o altar, já que meu pai havia falecido. Quando ela entregou minha mão para Rafael, sussurrou: "Seja feliz, minha filha." Se ela soubesse. A cerimônia transcorreu sem intercorrências. O padre falou sobre amor, compromisso, fidelidade. Rafael e eu trocamos votos que ele havia escrito e que soavam bonitos e sinceros. Eu recitei os meus, que também havia preparado cuidadosamente. Rafael, quando te conheci, você me viu de uma forma que ninguém nunca havia me visto antes. Você enxergou em mim qualidades que eu nem sabia que tinha. E hoje, diante de Deus e de todas as pessoas que amamos, eu prometo ser a esposa que você merece ter. Uma esposa que te conhece verdadeiramente, que vê quem você realmente é e que nunca te abandonará, nem nos momentos mais difíceis que ainda estão por vir. Rafael ficou emocionado. Chorou até. Que ironia! Ele estava se casando com uma mulher que falava sobre conhecê-lo verdadeiramente, enquanto mantinha um caso com a melhor amiga dela. Trocamos alianças. Você pode beijar a noiva. Ele me beijou, e por um momento, apenas um momento, senti um eco daquilo que um dia havia sido nosso amor, mas passou rapidamente. Saímos da igreja como marido e mulher, sob uma chuva de pétalas de rosa e aplausos. As fotos, os cumprimentos, os abraços. Mariana me abraçou apertado e sussurrou no meu ouvido: "Você está radiante, Helly. A mulher mais linda que já vi. Rafael é um homem de muita sorte." Sorte. Sempre a mesma palavra. Obrigada, Mari, por tudo, por ter sido a melhor amiga que alguém poderia ter. Seguimos para a recepção. O salão estava perfeito, decorado com o mesmo capricho da igreja. As mesas dispostas em semicírculo, com vista para a pista de dança e o palco onde a banda tocaria mais tarde. Tudo organizado com o bom gosto impecável de Mariana. Durante o coquetel, circulei entre os convidados, recebendo cumprimentos e bons votos. Rafael estava do meu lado, sorrindo e agradecendo, como um marido perfeito. Mariana também circulava, orgulhosa como uma organizadora de eventos bem-sucedida. Várias pessoas elogiaram a decoração, a música, a organização. Que casamento lindo, Helena! Tudo perfeito. E eu sempre respondia: é tudo mérito da Mariana. Ela organizou cada detalhe com tanto carinho. E Mariana sorria modesta. Ah, foi um prazer. Faria qualquer coisa pela Helena. Qualquer coisa, exceto respeitar o relacionamento dela. Às 20 horas,
Todos se acomodaram nas mesas para o jantar. Eu e Rafael ocupamos a mesa principal, junto com nossos pais, padrinhos e madrinhas. Mariana estava sentada à minha direita, Rafael à minha esquerda. A comida estava deliciosa, as conversas animadas, o vinho fluindo generosamente. Era exatamente o tipo de festa que eu sempre havia desejado. Elegante, mas descontraída. Sofisticada, mas calorosa. Quando chegou a hora dos discursos, meu coração acelerou. Era agora. Depois de meses de planejamento, chegara o momento da verdade. O cerimonialista se aproximou do microfone. Senhoras e senhores, chegou o momento em que as pessoas mais próximas aos noivos vão compartilhar algumas palavras sobre essa união linda que estamos celebrando hoje. Ele começou chamando Carlos, o padrinho do Rafael, que fez um discurso tradicional sobre a amizade masculina e sobre como Rafael havia mudado para melhor depois que me conheceu. Doce ironia. Em seguida, chamou Mariana. Ela se levantou, visivelmente nervosa, e se dirigiu ao microfone. Estava linda, com o vestido de madrinha rosa que eu havia escolhido especialmente para ela. Um vestido que realçava sua beleza natural de uma forma quase cruel. Boa noite a todos, ela começou, com a voz ligeiramente trêmula. Eu sou Mariana, melhor amiga da Helena há mais de 10 anos. Parou, respirou fundo, olhou para mim e sorriu. Conheci a Helena na faculdade e desde o primeiro dia soube que havia algo especial nela. Uma bondade, uma lealdade, uma capacidade de amar que eu nunca havia visto em ninguém. Ao longo desses anos, ela sempre esteve ao meu lado nos momentos mais difíceis da minha vida. Quando meu pai ficou doente, quando terminei relacionamentos complicados, quando duvidei de mim mesma, a Helena estava sempre lá. Ela fez uma pausa, claramente emocionada. E por isso, quando ela conheceu o Rafael, eu fiquei tão feliz, porque finalmente alguém havia reconhecido o tesouro que ela é. Alguém que a via como eu sempre vi, uma mulher extraordinária, que merece toda a felicidade do mundo. As pessoas estavam se emocionando. Vi várias lágrimas pelo salão. Minha mãe chorava abertamente. Helena, continuou Mariana, me olhando diretamente. Você é mais que uma amiga para mim. Você é uma irmã. E eu prometo que, independente do que aconteça na vida, nossa amizade será sempre sagrada. Eu sempre vou torcer pela sua felicidade. Sempre vou proteger você. Sempre vou amar você. Ela levantou a taça de champanhe. Então eu proponho um brinde. A Helena e ao Rafael, que encontraram no casamento não apenas o amor, mas a certeza de que algumas pessoas nascem para ficar juntas para sempre. O salão inteiro se levantou em aplausos. Mariana voltou para a mesa com lágrimas nos olhos e me abraçou. Foi lindo, Mari. Sussurrei no seu ouvido. Obrigada pelas palavras. Em seguida, foi a vez do Rafael. Ele se levantou, ajeitou a gravata, um gesto nervoso que eu conhecia bem, e se dirigiu ao microfone. Boa noite, pessoal. Bem, vocês sabem que eu não sou muito bom com palavras em público, então vou tentar ser breve. Risadas pelo salão. Conheci a Helena há 3 anos, quando ela estava trabalhando num projeto para um cliente meu. E eu me lembro exatamente do momento em que me apaixonei por ela. Não foi quando vi como ela era bonita, embora seja a mulher mais linda que já conheci. Não foi quando percebi como ela era inteligente, embora seja a pessoa mais brilhante que já encontrei. Foi quando vi como ela era íntegra. Ele me olhou diretamente. Helena, você tem algo que é raro no mundo hoje. Você é autêntica. Você não sabe mentir, não sabe fingir, não sabe ser outra pessoa além de quem você realmente é. E isso me conquistou completamente. Meu coração apertou, não de amor, mas de tristeza, porque ele estava certo. Eu realmente não sabia mentir ou fingir. Pelo menos não sabia antes de descobrir a traição. Eles haviam me forçado a aprender. Por isso, quando penso no que prometo para você hoje, é isto: ser sempre digno da sua confiança. Ser sempre o homem que você acredita que eu sou, porque você me vê melhor do que eu realmente sou. E isso me faz querer ser melhor a cada dia. Ele levantou a taça. A Helena que me ensinou que o amor verdadeiro não é sobre paixão, mas sobre escolher todos os dias ser leal à pessoa que você ama. Mais aplausos. Rafael voltou para a mesa e me beijou na face. Suas mãos estavam suando. Então o cerimonialista anunciou:
E agora, uma surpresa especial. A própria noiva gostaria de dizer algumas palavras. Levantei-me calmamente e caminhei até o microfone. O salão ficou em silêncio expectante. Ajustei o microfone na altura e sorri para os convidados. Boa noite a todos. Obrigada por estarem aqui conosco nesta noite tão especial. Pausa. Respirei fundo. Vocês sabem, quando decidimos nos casar, Rafael e eu não queríamos apenas uma festa. Queríamos uma celebração da verdade, da honestidade, da transparência entre duas pessoas que se amam. Olhei para Rafael. Ele estava pálido, porque um casamento não é apenas sobre amor romântico. É sobre confiança, é sobre lealdade, é sobre escolher, todos os dias, ser fiel não apenas fisicamente, mas emocionalmente também. Mariana havia parado de sorrir. E por isso, nesta noite tão importante, eu quero dividir com vocês algo que descobri recentemente. Algo que mudou completamente minha perspectiva sobre amor, amizade e casamento. O silêncio no salão estava absoluto. Até a banda havia parado de tocar. Há alguns meses, comecei a perceber algumas coisas estranhas. Pequenos detalhes que, sozinhos, não significavam nada. Mas juntos contavam uma história. Rafael fez menção de se levantar, mas eu ergui a mão, indicando que ele deveria ficar sentado. A história de como as duas pessoas em quem mais confio no mundo estavam tendo um caso há pelo menos 6 meses. Um murmúrio chocado varreu o salão. Algumas pessoas ofegaram, outras se entreolharam, confusas. Rafael, continuei, minha voz firme e clara. Você realmente achou que eu não descobriria? Que eu sou tão cega, tão ingênua, que não perceberia que meu próprio noivo estava dormindo com minha melhor amiga? Ele estava de pé agora, vermelho como um pimentão. Helena, do que você está falando? Você enlouqueceu? E Mariana? Continuei, ignorando-o completamente. Você realmente achou que eu não notaria como você conhecia detalhes íntimos da vida dele que eu não sabia? Como vocês se entreolhavam quando achavam que eu não estava vendo? Como você tinha chaves do apartamento dele? Mariana estava branca como um papel. Helena, você não pode estar falando sério. Você sabe que eu te amo, que nossa amizade é sagrada? Interrompi. Foi essa a palavra que você usou. Nossa amizade é sagrada. Que interessante usar essa palavra sobre uma relação que você profanou da forma mais cruel possível. Retirei da bolsinha que estava no meu punho as fotografias que Marcos havia me dado. Segurei uma delas no alto. Esta foto foi tirada há 2 semanas. Vocês dois entrando no Hotel Plaza, no centro da cidade. No mesmo dia, Rafael, que você me disse que estava numa audiência que durou a tarde inteira. Mostrei outra foto. Esta foi tirada há 3 semanas. Vocês almoçando no bistrô da vila, de mãos dadas, se beijando como um casal apaixonado. No mesmo dia, Mariana, que você me disse que estava em casa, doente, e que não poderia me acompanhar na prova do vestido. O salão estava em completo silêncio. Algumas pessoas haviam se levantado, incrédulas. Outras estavam filmando com os celulares. E esta, disse mostrando a última foto, foi tirada anteontem. Mariana entrando no apartamento do Rafael às 14 horas e saindo às 18 horas, no dia em que vocês dois me disseram que estavam resolvendo os últimos detalhes do casamento. Rafael tentou falar, mas eu não deixei. Sabem o que mais me machuca? Não é nem a traição em si, é a humilhação. Porque vocês não apenas me traíram, vocês fizeram de mim uma palhaça. Fizeram com que eu organizasse meu próprio casamento enquanto vocês transavam pelas minhas costas. Fizeram com que eu elogiasse a dedicação da minha melhor amiga aos preparativos, sem saber que ela estava usando isso como pretexto para ficar perto do meu noivo. Mariana começou a chorar. Helena, por favor, deixa eu explicar. Explicar o quê? Retruquei. Como vocês decidiram que eu não merecia saber a verdade? Como decidiram que eu era tão patética que aguentaria ser enganada indefinidamente? Olhei para o salão lotado, para todas aquelas pessoas que nos conheciam, que haviam vindo celebrar nosso amor. Mas sabem qual é a parte mais triste dessa história? É que eu realmente acreditava que vocês me amavam. Acreditava que Rafael me via como a mulher da vida dele. Acreditava que Mariana era minha irmã de coração. E talvez vocês até me amem, à sua maneira egoísta e covarde. Mas não me respeitam. Nunca me respeitaram. Tirei a aliança do dedo e a coloquei sobre a mesa principal. Rafael,
Obrigada por me mostrar quem você realmente é antes que fosse tarde demais. Imagine se eu tivesse descoberto isso daqui a 5 anos com filhos no meio. Você me fez um favor. Olhei para Mariana. E você, Mariana? Obrigada por me ensinar que nem toda amizade que parece verdadeira realmente é. Que algumas pessoas são capazes de sorrir na sua cara enquanto enfiam uma faca nas suas costas. Lição valiosa. Peguei o microfone novamente. Senhoras e senhores, como vocês podem imaginar, não haverá casamento hoje. Mas por favor, não deixem que isso estrague a festa. A comida está deliciosa, a banda é excelente e vocês se arrumaram tanto. Aproveitem a noite. Bebam, dancem, se divirtam. Só peço que guardem esta lição. A verdade sempre vem à tona. Sempre. E quando vier, é melhor estar do lado certo dela. Deixei o microfone na mesa e me dirigi para a saída do salão. O silêncio era ensurdecedor, quebrado apenas pelo som dos meus saltos no chão de mármore. Na porta, me virei uma última vez. Ah, e uma última coisa. O cinegrafista que contratei gravou tudo isso. Então vocês dois não apenas foram expostos na frente de 150 pessoas, foram expostos para a posteridade. Sempre que alguém perguntar por que meu casamento não deu certo, eu terei a resposta em vídeo. E saí. Deixei para trás o vestido de noiva, o salão decorado, os convidados chocados, o noivo traidor e a melhor amiga falsa. E pela primeira vez em meses, me senti livre. Acordei na casa da minha mãe, ainda usando o vestido de noiva. Ela estava sentada na poltrona ao lado da minha cama, me observando dormir. Como você está, minha filha? Melhor do que esperava, respondi. E era verdade. Por que você não me contou? Porque precisava ter certeza. E precisava lidar com isso do meu jeito. Minha mãe suspirou. Sempre soube que havia algo estranho na Mariana. Muito interessada demais nos seus assuntos. Muito presente demais na sua vida. Mas nunca imaginei. Ninguém imaginou, mãe. E esse era exatamente o plano deles. Levantei, tomei um banho, vesti uma roupa comum. No espelho, não reconhecia a pessoa que me olhava de volta. Havia algo diferente nos meus olhos. Uma dureza que não estava lá antes. Durante o dia, meu telefone não parou de tocar. Mensagens de convidados, alguns chocados, outros solidários, alguns apenas curiosos. Calls perdidas de Rafael, de Mariana, de familiares preocupados. Mas só atendi uma ligação. Era de Cláudia, uma das madrinhas. Helena, meu Deus, eu ainda não acredito no que aconteceu ontem. Como você está? Estou bem, Clau. Realmente bem. Que força você teve. Eu jamais conseguiria fazer aquilo. Você conseguiria se fosse necessário. A gente sempre consegue fazer o que é necessário. O que você vai fazer agora? Viver minha vida. Sem mentiras, sem traições, sem pessoas falsas ao meu redor. E o Rafael? A Mariana? Eles que se acertem. Agora eles podem ficar juntos sem precisar me enganar. Devem estar felizes. Mas uma curiosidade mórbida me fez pesquisar nas redes sociais o que estava acontecendo com eles. O vídeo do meu discurso já estava circulando. Alguns convidados haviam postado trechos. Os comentários eram devastadores para eles. Que situação! A noiva descobriu tudo. Covardes! Como fazem isso com alguém? A melhor amiga, então? Que traição! Ela foi uma rainha. Que coragem! Rafael havia desativado todas as redes sociais. Mariana também. Mas eu sabia que eles estavam vendo. Todo mundo estava vendo. Uma semana depois, soube através de amigos em comum que Rafael havia perdido alguns clientes importantes. A história havia chegado até o meio profissional dele. Mariana havia sido demitida do trabalho depois que o vídeo viralizou e chegou ao conhecimento dos chefes. Devo admitir que senti um prazer sombrio com essas notícias. Não era vingança, era consequência. Finalmente, suas ações tinham um preço real. Os meses que se seguiram foram os mais difíceis e transformadores da minha vida. Tive que lidar não apenas com o fim do relacionamento e da amizade, mas com a exposição pública, com os olhares de pena, com as pessoas que sussurravam quando eu passava. Mas também descobri coisas sobre mim mesma que não sabia que existiam. Descobri que sou muito mais forte do que imaginava, que consigo viver sozinha não apenas sem problemas, mas com prazer, que minha companhia é suficiente para mim. Descobri que tenho talentos que estavam sendo ofuscados pela minha vida amorosa e pelas demandas constantes de Mariana. Voltei a pintar.
hobby que havia abandonado. Comecei a escrever sobre arquitetura, algo que sempre quis fazer, mas nunca tinha tempo. E descobri que quando você para de aceitar migalhas emocionais, quando você para de se contentar com o mínimo, abre espaço para coisas muito melhores entrarem na sua vida. 6 meses após o casamento que não aconteceu, minha carreira decolou. O episódio, embora traumático, havia me dado uma notoriedade inesperada. Várias pessoas me procuraram para projetos, admirando minha coragem e autenticidade. Virei a arquiteta que não aceita mentiras, nem em plantas baixas. Como uma revista de decoração brincou em uma matéria sobre mim. 1 ano depois, abri meu próprio escritório. Sozinha, sem sócios, sem intermediários. Apenas eu, meu talento e minha integridade recém-descoberta. 18 meses depois, conheci Paulo, um engenheiro divorciado, pai de 2 filhos, que me procurou para um projeto comercial. Um homem maduro, que havia aprendido na vida que honestidade não é negociável. Nosso relacionamento começou devagar, construído sobre bases sólidas de respeito mútuo e transparência absoluta. Nada de jogos, nada de mistérios, nada de segundas intenções. Helena, ele me disse no nosso 5º encontro. Eu sei da sua história, todo mundo sabe, e quero que você saiba que eu admiro muito o que você fez. Ter coragem de expor a verdade, mesmo sabendo que seria doloroso, isso é raro. Foi a única coisa que eu podia fazer e ainda conseguir me olhar no espelho, respondi. Exato. E é por isso que eu sei que posso confiar em você completamente. Porque quem tem coragem para enfrentar a verdade sobre os outros, tem coragem para enfrentar a verdade sobre si mesma. 2 anos após o casamento que não aconteceu, Paulo e eu nos casamos. Uma cerimônia pequena, íntima, apenas com as pessoas que realmente amamos. Sem drama, sem mentiras, sem segredos. No meu discurso de agradecimento, disse algo que resume tudo o que aprendi. Às vezes, a vida nos força a perder tudo para descobrir o que realmente importa. E o que importa não é ter alguém ao seu lado a qualquer custo. É ter alguém ao seu lado que te respeite o suficiente para ser honesto, mesmo quando for difícil. 3 anos se passaram desde aquela noite no salão de festas, quando expus Rafael e Mariana. 3 anos de reconstrução, crescimento e, finalmente, verdadeira felicidade. Estava em casa numa tarde de sábado, organizando alguns projetos do escritório, quando a campainha tocou. Paulo havia levado os meninos para um jogo de futebol, então fui atender pessoalmente. Era Mariana. Ela estava diferente. Mais magra, os cabelos mais curtos, sem o brilho de antes. Roupas simples, sem maquiagem. Parecia ter envelhecido 10 anos em 3. Oi, Helena. Fiquei parada na porta, sem saber exatamente como reagir. Era a primeira vez que nos víamos desde aquela noite. O que você quer, Mariana? Posso entrar? Só por alguns minutos. Por favor. Hesitei. Parte de mim queria fechar a porta na cara dela, mas uma parte maior, curiosa, queria ouvir o que ela tinha a dizer depois de todo esse tempo. 5 minutos, disse, abrindo a porta. Ela entrou e olhou ao redor da minha nova casa. Bonita, aconchegante, decorada com bom gosto. Uma casa onde se respira paz e harmonia. Você está bem? Ela disse. Não era uma pergunta. Estou ótima, na verdade. Eu soube do seu casamento, do seu escritório. Estou feliz por você. Tenho certeza de que está. Respondi sem esconder a ironia. Ela se sentou no sofá sem ser convidada. Um gesto que me irritou profundamente, ainda agindo como se tivesse intimidade comigo. Helena, eu vim aqui para... Para quê? Pedir desculpas? Se redimir? Contar sua versão da história? Para te explicar. Explicar o quê? Como vocês decidiram que eu era tão patética que merecia ser traída e humilhada? Ela começou a chorar. Lágrimas que 3 anos atrás teriam me comovido. Agora, apenas me deixavam mais irritada. Não foi assim, Helena. Eu nunca quis te machucar. Nunca. Mas machucou. E não foi por acidente. Foi por escolha. Todos os dias, por meses, vocês escolheram me enganar. Você não entende? Eu me apaixonei por ele. Eu não queria, mas aconteceu. E quando percebi, já era tarde demais.
Tarde demais para quê? Para fazer a coisa certa? Para me contar a verdade? Eu não sabia como te contar. Você estava tão feliz, tão animada com o casamento. Então vocês decidiram me deixar descobrir sozinha? Ou melhor ainda, vocês decidiram que eu nunca descobriria? Mariana soluçou. Rafael disse que ia terminar contigo depois do casamento, que vocês iam se separar naturalmente, que assim seria menos doloroso para você. Ri, mas não havia humor na minha risada. Que nobre da parte dele. Casar comigo sabendo que ia me largar em seguida. Que cavaleiro. Eu sei que parece terrível. Parece? Mariana, vocês fizeram de mim uma idiota. Me fizeram organizar meu próprio casamento enquanto vocês transavam. Me fizeram agradecer sua dedicação aos preparativos. Vocês riram de mim, zombaram de mim, me humilharam da forma mais cruel possível. Nunca rimos de você. Nunca. Eu sempre te amei, Helena. Sempre foste minha melhor amiga. Pessoas que amam não fazem isso umas com as outras, Mariana. Amor não é só palavra, é ação. E suas ações mostraram exatamente o quanto você me respeitava. Ela ficou em silêncio por alguns momentos, chorando silenciosamente. Como vocês estão? Perguntei, mais por curiosidade mórbida do que por interesse real. Terminamos há 1 ano. Que surpresa, murmurei. Rafael não conseguia lidar com a culpa. E eu não conseguia lidar com o fato de que todos me viam como a mulher que traiu a melhor amiga. Perdemos tudo, Helena. Amigos, trabalho, credibilidade, todo mundo nos odiava. Consequências. Disse, simplesmente. Eu sei que mereço o que aconteceu comigo. Mas por favor, Helena, me perdoa. Eu sei que não posso desfazer o que fiz. Mas eu preciso do seu perdão para conseguir seguir em frente. Olhei para ela. Essa mulher que um dia foi a pessoa mais importante da minha vida depois da minha família. Essa mulher que conhecia todos os meus segredos, que dividira comigo sonhos e medos, alegrias e tristezas. E senti nada, nem raiva, nem mágoa, nem compaixão. Apenas um vazio completo onde antes existia amor. Mariana, eu não te odeio. Não sinto mais nada por você. Nem amor, nem raiva. Você simplesmente deixou de existir na minha vida. Mas não há perdão porque não há mais relação. Você matou nossa amizade naquela noite, 3 anos atrás. A Mariana que eu amava morreu para mim. Quem está sentada aqui é uma estranha que por acaso tem o mesmo rosto. Ela chorou mais forte. Quanto ao perdão que você está buscando, você não precisa do meu. Você precisa se perdoar. Precisa aprender a viver com as escolhas que fez. Isso não é problema meu. Levantei-me, indicando que a conversa havia terminado. Eu quero que você saia da minha casa e nunca mais volte. Não quero te ver. Não quero saber de você. Não quero que você faça parte da minha vida de forma alguma. Helena. 3 anos, Mariana. 3 anos você teve para refletir sobre o que fez. Se só agora está buscando perdão, é porque só agora está sentindo as consequências de verdade. E isso não é remorso genuíno, é autocomiseração. Ela se levantou, derrotada. Eu espero que você seja feliz, disse, se dirigindo à porta. Eu já sou feliz. Muito feliz. Sem você. Depois que ela saiu, fiquei parada na sala, absorvendo o que havia acabado de acontecer. Pensei que sentiria algo. Raiva, tristeza, talvez até um pouco de compaixão. Mas continuava sentindo nada. E percebi que isso era, na verdade, uma vitória. Mariana não tinha mais poder sobre minhas emoções. Não conseguia mais me machucar, nem me comover, nem me manipular. Eu havia me curado completamente. Quando Paulo chegou em casa com os meninos, contei sobre a visita de Mariana. Ele me ouviu sem interromper, apenas segurando minha mão. Como você se sente? Perguntou. Livre, respondi. Completamente livre. Ela parecia arrependida. Parecia desesperada, mas não é a mesma coisa que estar arrependida. Paulo assentiu. Ele entendia a diferença. Naquela noite, enquanto ele dormia ao meu lado, fiquei acordada pensando em como minha vida havia mudado. 3 anos atrás, eu era uma mulher que aceitava migalhas de amor, que se contentava em ser a segunda opção, que tinha tanto medo da solidão, que preferia ser enganada a ficar sozinha. Hoje, sou uma mulher que não aceita menos do que merece. Uma mulher que prefere estar sozinha a estar mal acompanhada. Uma mulher que construiu uma vida sólida,
baseada em valores reais. O casamento com Paulo não é perfeito. Nenhum casamento é, mas é honesto, transparente, respeitoso. Ele não me vê como uma opção entre outras, mas como a escolha da vida dele. E eu sinto o mesmo por ele. Os meninos, João e Pedro, me aceitaram como madrasta de uma forma natural e carinhosa. Não tentei substituir a mãe deles. Apenas me tornei uma presença positiva em suas vidas. E eles retribuíram com um amor genuíno que me ensinou que família não é apenas sobre sangue, mas sobre escolha e compromisso. Meu escritório está próspero. Tenho uma equipe pequena, mas dedicada, projetos desafiadores e interessantes, clientes que me respeitam não apenas como profissional, mas como pessoa. Mais importante, tenho paz. Durmo tranquila todas as noites. Não preciso verificar celulares. Não preciso desconfiar de explicações. Não preciso conviver com aquela sensação constante de que algo está errado. E isso, descobri, não tem preço. 6 meses após a visita de Mariana, soube através de conhecidos que ela havia se mudado para outro estado. Rafael continuava na cidade, mas em círculos sociais completamente diferentes dos nossos. Às vezes, alguém comentava que o havia visto em algum lugar, sempre sozinho, sempre parecendo mais velho do que deveria. Não senti pena nem satisfação, apenas indiferença. Durante esses anos, muitas pessoas me perguntaram se eu não sentia raiva, se não queria me vingar mais, se não pensava em perdoar e esquecer. Minha resposta sempre foi a mesma. A melhor vingança é viver bem. E o melhor perdão é não precisar perdoar, porque a pessoa simplesmente não importa mais. Porque é isso que aprendi. Perdão não é sobre absolver quem te machucou. Perdão é sobre se libertar da necessidade de carregar a mágoa. E eu me libertei não perdoando Mariana e Rafael, mas me tornando indiferente a eles. Eles existem em algum lugar, vivendo suas vidas, lidando com as consequências de suas escolhas. Isso não me diz respeito. O que me diz respeito é a vida que construí sobre os escombros daquela traição. Uma vida melhor, mais autêntica, mais feliz do que qualquer coisa que eu teria tido se tivesse me casado com Rafael. Porque no final das contas, eles me fizeram um favor. Me forçaram a descobrir quem eu realmente era por baixo de todas aquelas camadas de insegurança e necessidade de aprovação. Me forçaram a construir uma vida baseada nos meus próprios valores, não nas expectativas dos outros. Me forçaram a crescer. Hoje, 5 anos após aquela noite no salão de festas, estou escrevendo essas palavras na varanda da minha casa. É uma tarde de domingo. Paulo está na cozinha preparando o almoço, os meninos estão jogando videogame na sala e eu estou aqui refletindo sobre essa jornada. Às vezes, pessoas que conhecem minha história me procuram para conselhos. Mulheres que desconfiam dos maridos, que sentem que algo está errado, mas não sabem o que fazer, que têm medo de descobrir a verdade. E eu sempre digo a mesma coisa. Confie no seu instinto. Ele sabe. E quando souber a verdade, por mais dolorosa que seja, você terá 2 opções: aceitar viver na mentira ou ter coragem de viver na verdade. A primeira parece mais fácil, mas a segunda é a única que te libertará. Porque foi isso que aprendi. A verdade dói, mas liberta. A mentira é confortável, mas aprisiona. Quando expus Rafael e Mariana naquela noite, não foi por vingança. Foi por libertação. Libertação da farsa que minha vida havia se tornado. Libertação da versão de mim mesma que aceitava ser enganada em nome da paz. E hoje, olhando para trás, não mudaria nada. Bem, talvez mudasse uma coisa. Teria descoberto a verdade antes. Teria confiado mais no meu instinto e menos nas palavras bonitas deles. Mas mesmo isso fez parte do processo. Porque eu precisava viver aquela experiência para me tornar quem sou hoje. Precisava passar por aquela dor para desenvolver essa força. Precisava perder tudo o que achava que importava para descobrir o que realmente importa. E o que realmente importa? Integridade, autenticidade, respeito próprio, relacionamentos baseados na verdade, não na conveniência. Hoje, quando acordo pela manhã ao lado do Paulo, sei que posso confiar completamente nele. Não porque ele é perfeito, ninguém é, mas porque ele escolhe, todos os dias, ser honesto comigo.
mesmo quando é difícil, mesmo quando poderia ser mais fácil mentir. Os meninos me ensinaram que amor não é sobre sangue, mas sobre presença, sobre estar lá quando precisa, sobre apoiar sem julgar, sobre amar sem condições. Meu trabalho me ensinou que posso ser independente e realizada profissionalmente sem precisar da aprovação de ninguém, que meu valor não depende do que os outros pensam de mim, mas do que eu penso de mim mesma. E essa história toda me ensinou que às vezes as pessoas que mais amamos são as que mais podem nos machucar, mas que isso não significa que devemos parar de amar. Significa que devemos amar com sabedoria. Significa que devemos amar a nós mesmos primeiro, o suficiente para não aceitar migalhas, o suficiente para exigir respeito, o suficiente para ter coragem de ficar sozinhos até encontrarmos alguém que nos mereça de verdade. Porque quando você se ama de verdade, quando você se respeita de verdade, você atrai pessoas que também te amam e te respeitam de verdade. É uma lei universal que demorei para entender, mas que agora vivo todos os dias. E você que está me ouvindo até aqui, quero te fazer uma pergunta. Você está vivendo na verdade ou na mentira? Você está aceitando o amor que merece ou se contentando com as migalhas que te oferecem? Porque a vida é muito curta para ser vivida na mentira, muito preciosa para ser desperdiçada com pessoas que não nos valorizam, muito bonita para ser vivida no medo. Se algo dentro de você está gritando que as coisas não estão certas, escute. Se seu instinto está te dizendo que você merece mais, acredite. Se você sente que está vivendo a vida de outra pessoa, desperte. Porque a verdade sempre vem à tona. Sempre. E quando vier, é melhor estar preparado para lidar com ela. Eu não vou mentir para você. Vai doer. Muito. Há momentos em que você vai querer voltar atrás, aceitar a mentira, fingir que não sabe de nada. Mas depois da dor vem a libertação. Depois do caos vem a clareza. Depois da tempestade vem a calmaria. E depois de tudo isso, você se tornará uma versão melhor, mais forte, mais sábia de si mesmo. Uma versão que não aceita menos do que merece. Essa é minha história. Uma história de traição, descoberta, exposição e, finalmente, libertação. Uma história que começou com uma mulher ingênua que acreditava em contos de fada e terminou com uma mulher forte que construiu sua própria versão de felizes para sempre. E se eu conseguir, você também consegue. A verdade está esperando por você. A pergunta é: você tem coragem de encontrá-la? Se você chegou até aqui, se esta história tocou de alguma forma no seu coração, eu gostaria de pedir um favor. Deixe um comentário me contando o que achou, se já passou por algo parecido, se esta história te inspirou de alguma forma. E me diga de que cidade você está ouvindo. Eu fico curiosa para saber até onde essas palavras chegam. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa história, compartilhe. Porque às vezes, a história de uma pessoa pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ouvir para encontrar coragem de mudar sua própria vida. Não esqueçam de se inscrever no canal para mais histórias reais de superação, crescimento e libertação. Porque todos nós temos uma história para contar, e todas elas importam. Obrigada por me ouvirem. Obrigada por me permitirem compartilhar com vocês o que há de mais íntimo e transformador na minha jornada. E lembrem-se sempre, vocês merecem amor verdadeiro, respeito genuíno e felicidade real. Não aceitem menos do que isso. Até a próxima história.